jovem de origem simples recebe convite surpreendente para viajar com um bilionário. Era mais um dia comum na vida de Clara, uma jovem entregadora em uma cidade que pulsava a rotina do dia a dia. O sol mal havia nascido e ela já empurrava a bicicleta. O vento frio batia em seu rosto, mas não havia tempo para pensar nas condições. O dia prometia ser longo e, como sempre, difícil. Com cada entrega, um aperto no peito. O sorriso forçado e a alegria dos clientes eram as pequenas recompensas que ela se permitia. Mal sabia que aquela manhã guardava um destino inesperado. Ao chegar ao luxuoso hotel Estrela Dourada, Clara não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Era um lugar onde a realidade e os sonhos pareciam colidir. O lobby brilhava, ornamentado com mármore e lustres de cristal. Um mundo distante do seu cotidiano de entregas. Enquanto ela aguardava no balcão, um homem alto e imponente surgiu. Alexandre, o magnata da tecnologia com olhares que pareciam penetrar a alma. Seus olhos eram penetrantes, como se conhecesse todos os segredos que o mundo escondia. Ele estava ali, cercado por seguranças e uma aura que exibia poder em cada movimento. "Você é a Clara, certo?" ele perguntou, com um sorriso que misturava curiosidade e interesse genuíno. "Estou impressionado com sua dedicação." Embora as palavras dele parecessem agradáveis, um fio de tensão percorria a sala. Clara apenas acenou, sentindo um nó na garganta. Como alguém como ela poderia impressionar tal figura? Então, o inesperado aconteceu. "Gostaria de me acompanhar em uma viagem pela minha nova ilha particular. Poderíamos conversar sobre algumas ideias. O que acha?" Ele parecia tão à vontade, enquanto Clara lutava para processar o que acabara de ouvir. Um convite para uma ilha? Com um bilionário? A oportunidade parecia um sonho. O escape da rotina pesada, da vida simples em que vivia para sustentar a família. Mas diante de tanta riqueza, Clara também se sentiu pequena. O brilho do luxo era avassalador, mas havia um mistério pairando no ar. Após aceitarem a proposta, Clara percebeu que o clima da viagem mudava. Alexandre era intrigante, mas havia algo em seu olhar que a fazia hesitar. Conversas sobre negócios e tecnologia se misturavam a sussurros sobre uma rivalidade intensa que o cercava. Um passado sombrio parecia se esconder por trás de cada palavra que ele falava. Ela se sentia aprisionada entre atratividade e desconforto. O que realmente o movia? Enquanto navegavam pelas águas cristalinas daquele paraíso tropical, Clara estava cativa entre o fascínio e o medo. Poderia confiar em Alexandre? A conexão entre eles se aprofundava, mas também surgiam perguntas inquietantes. Secretos antigos dançavam entre eles, criando um emaranhado de intrigas. O peso dos segredos era palpável na atmosfera leve da ilha. E quando os desafios começaram a surgir, incluindo um escândalo iminente que poderia abalar o mundo dos negócios de Alexandre, Clara se viu em uma encruzilhada. Deveria se arriscar por um amor que parecia deslizar entre seus dedos ou voltar para a segurança do que já conhecia. E assim, naquele cenário paradisíaco, um evento inesperado alterou o curso da viagem, fazendo com que Clara questionasse não apenas o relacionamento que estava se formando, mas também sua própria vida. O que realmente havia por trás da imagem fascinante daquele bilionário?
O futuro dela estaria entrelaçado ao dele, ou seria apenas uma ilusão? Enquanto a dúvida a consumia, tudo que Clara podia fazer era esperar pela próxima onda que a vida traria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara se perdia em seus pensamentos, refletindo sobre o convite arriscado de Alexandre, uma brisa suave que vinha do mar começou a mudar. As nuvens na distância tornaram-se pesadas, ameaçando um temporal. Ela olhou para o rosto dele, intrigada e ao mesmo tempo aterrorizada. O ambiente deslumbrante ao redor parecia um contraste cômico para o tumulto que começava a crescer dentro dela. De repente, o céu escureceu abruptamente e um trovão ecoou, ressoando nas montanhas da ilha. Clara segurou a borda da mesa em que estavam sentados, o coração disparado. Antes que pudesse refletir sobre a tempestade, o silêncio foi quebrado por um grito estridente que veio da direção do portão da ilha. Clara e Alexandre se viraram, e o que viram os deixou em choque. Um grupo de homens vestidos de preto, com expressões graves e ameaçadoras, surgiram do nada. Alguns portavam armas. Outros tinham rostos familiares para Clara. Eram os conhecidos de Alexandre, mas não aqueles que ela imaginava. Na verdade, eram associações de um passado que ele tentara ocultar. O olhar de Alexandre mudou instantaneamente. A confiança que ele exibia evaporou, dando lugar a um temor palpável. Clara, fique atrás de mim. Ele ordenou, mas ela estava paralisada, sem conseguir desviar seu olhar do grupo que se aproximava. Um homem à frente, de cabeça raspada e tatuagens visíveis, apontou um dedo acusador para Alexandre. Trouxe a garota. O que você pensa que está fazendo? Sabemos quem ela é. O grito ecoou como um balde de água fria jogado sobre Clara. O que ele queria dizer? O que ela tinha a ver com tudo isso? As mãos de Alexandre afundaram em suas profundezas. A expressão, uma mistura de raiva e desespero, um debate intenso. E cada vez que Clara escutava, mais confusa ficava. Um dos homens se virou para ela. Apenas um jeito de explorar, não é mesmo? Você não sabe, mas está prestes a descobrir que podre não é tudo o que você é. Você está muito mais para isso do que pensa. Foi como se o mundo tivesse parado. Clara olhou para Alexandre, que agora mantinha um semblante de culpa. E por um momento, tudo o que ela acreditava saber desmoronou. O homem de poder, que ela pensava ser um salvador, que estava tentando abrir uma porta para um novo futuro, poderia na verdade estar entrelaçado em um jogo sombrio de poder. O trovão estrondou mais uma vez, agora parecendo um aviso sobre o destino iminente. O grupo se aproximou e o pânico tomou conta de Clara. O que significava
tudo aquilo? Como ela se tornara parte desse enredo complicado e perigoso? Enquanto a tensão crescia, Clara percebeu que precisava decidir rapidamente. Poderia confiar em Alexandre ou estava sendo arrastada para uma armadilha? O que realmente estava em jogo aqui? Clara mal tinha tempo para pensar, e o que era uma viagem de sonho rapidamente se transformou em um pesadelo ao vivo. Atrás deles, o vento uivou como um aviso das ondas que se aproximavam. A pressão aumentava e, em meio à claustrofobia do momento, Clara se perguntava se saberia quem realmente era quando a tempestade finalmente se acalmasse. E o que restaria da sua vida quando tudo acabasse? O céu escureceu abruptamente e um trovão ecoou, ressoando nas montanhas da ilha. Clara segurou a borda da mesa em que estavam sentados, o coração disparado. Antes que pudesse refletir sobre a tempestade, a tensão explodiu com o grito de um homem do grupo. Você trouxe a garota, e agora vai pagar por isso. O tom era de condenação, e Clara percebeu que o mundo ao seu redor começava a desmoronar. As palavras ecoaram na sua mente. O que isso significava? Por que há tanta raiva enquanto a adrenalina disparava em seus veios? Ela sentia a presença enorme de Alexandre ao seu lado, mas ele estava diferente. O olhar dele estava perdido entre o medo e a raiva. As expressões dos homens de preto estavam fixadas em algo. Além da simples vingança, havia uma urgência, um desespero gutural que Clara nunca imaginou ver em um bilionário. Clara, vá! Alexandre gritou, empurrando-a para trás, mas ela não se movia. O mundo estava girando rápido demais. O homem à frente continuou, sua voz estrondando como a tempestade que se aproximava. Nós sabemos que você não é quem diz ser. Você acha que pode escapar da nossa conexão? Você vai nos ajudar a recuperar o que é nosso. O coração de Clara parou. O que ele queria dizer? A confusão tomou conta de sua mente. Mas, antes que pudesse fazer mais perguntas, a revolta se transformou em movimento. O homem de cabeça raspada se aproximou de Clara e, de repente, ela se lembrou de rostos do passado, sombras que assombravam, um aperto no peito, uma memória distante que escapava de suas mãos. Você, filha de Ricardo Silva. Ele pronunciou o sobrenome como uma maldição. O impacto foi como um tapa na cara. O nome ecoou em seus pensamentos, lembranças de histórias sussurradas entre os adultos. Sim, filha do homem que traiu nossa confiança. Nós achamos que você tinha desaparecido. Ele se aproximou mais. Seus olhos selvagens, refletindo um ódio que Clara nunca desejou enfrentar. Ela piscou, a cabeça girando. O que estava acontecendo? As peças começaram a se encaixar de forma errada. Enquanto a tempestade se desenrolava acima deles, Clara ficou paralisada com a revelação. Sua vida, tão simples e comum, agora estava entrelaçada com um passado que ela queria esquecer. Algo extremamente pesado se instalou no ar. Uma dignidade perdida, uma confiança quebrada. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um estalo, seguido por um grito, cortou o ar. Uma das armas foi disparada. O tempo parecia parar. Clara se virou,
seus olhos fixos em Alexandre, que estava agora em uma luta interna. O que ele tinha a ver com tudo isso? O que ele fazia em uma trama que cheirava a traição? O grupo parecia feroz, suas intenções obscuras e aterrorizantes. O que ela deveria fazer? Confiar nele ou jogar com o desconhecido? Os rostos de todos ao redor se tornaram borrões, e a única coisa que Clara conseguiu ouvir foi o eco do seu próprio coração. Um peso no peito e uma decisão necessária. Que ela precisava agir. Com um impulso instintivo, passou por Alexandre, passando entre as sombras que a aterrorizavam. O que estava por trás deles poderia derrubar não apenas a ilha, mas também a sua própria identidade. No fundo, Clara se sentia como uma peça em um tabuleiro gigantesco, e agora seus movimentos determinariam o jogo. Enquanto a chuva começava a cair, misturando-se com o suor e as lágrimas, um grito atravessou o ar. É hora de você saber a verdade, Clara. E enquanto cada palavra finalizava a noite, ela percebeu que tudo poderia mudar em um instante. O que viria a seguir estaria prestes a redefinir a história que conhecia. Com o coração acelerado, Clara mal teve tempo para processar as palavras ecoando na sua mente. O que o homem de cabeça raspada dizia parecia surreal, uma pedra pesada jogada em suas lembranças. Antes que pudesse sequer abrir a boca para perguntar mais, um estrondo ressoou, e a situação atingiu um novo pico de tensão. Silêncio! Gritou Alexandre, sua voz cortando como uma faca afiada. Ele se virou para o grupo, os olhos arregalados de uma mistura de raiva e medo. Não a machuquem, ela não tem nada a ver com isso. Mas suas palavras tinham um tom de desespero que só deixava Clara mais intrigada. O que Alexandre estava escondendo? No meio dessa confusão, um trovão ainda mais forte ecoou, quase como se estivesse respondendo à intensidade do momento. E então, algo inesperado aconteceu. O homem à sua frente, o que parecia ser o líder do grupo, estendeu a mão e fez um gesto súbito. De repente, pedras começaram a se mover, voando em direção a Alexandre. Era como se o próprio chão estivesse se rebelando. Clara assistiu, paralisada. As pedras atingiram Alexandre e ele caiu, o impacto o fazendo gritar de dor. Ela queria correr até ele, mas uma força invisível. Ela segurava, o medo que a impedia de se mover, e enquanto a confusão reinava, uma nuvem espessa de fumaça começou a sair do solo, envolto em mistério e desespero. Então, em meio à fumaça e ao caos, Clara teve uma visão que a deixou em estado de choque. No centro, Alexandre estava se transformando. Ele não era mais o magnata da tecnologia, mas sim uma figura sombria e poderosa, seus traços familiares se misturando à essência de um homem que Clara nunca havia visto antes. Você não entende, Clara. Esse não é o meu verdadeiro eu, ele gritou, a voz ressoando de maneira diferente, como se outra pessoa estivesse falando por ele. Eu fiz isso para proteger você, mas as palavras dele só aprofundavam a confusão. Como assim proteger? Ele a tinha puxado para essa realidade distorcida. Clara sentia o pânico tomar conta. As pessoas ao redor estavam gritando. O cenário tornava-se cada vez mais caótico. O homem de cabeça raspada agora olhava para a transformação de Alexandre com uma mistura de respeito e ódio. Você se entregou a ele, e agora sua natureza surgiu. Você não pode simplesmente escapar do nosso legado. As palavras dele cortaram como lâminas no ar pesado.
Um impulso repentino. Clara finalmente se lançou em direção a Alexandre, mas foi interrompida quando a fumaça começou a formar figuras. Aparições de memórias passaram diante de seus olhos. Pessoas do passado que ela nunca conheceu. Rostos que faziam parte de um enredo sombrio e emaranhado. Cada figura a fazia sentir dor, tristeza e uma conexão inexplicável. Clara, por favor, Alexandre implorou, agora lutando contra suas raízes. Mas a transformação estava em andamento. Ele era um vazio, um eco de algo que ela não podia entender. O que significava a verdadeira natureza dele? Os segredos que cercavam sua vida e a dela se entrelaçavam de maneira aterrorizante. E dentro desse turbilhão, uma nova verdade começou a emergir lentamente. Não somos tão diferentes assim, Clara. Você carrega um destino que não consegue enxergar. As palavras do homem de cabeça raspada reverberaram em sua mente. O que ele queria dizer? Que história havia sido contada antes dela nascer, que a ligava a Alexandre de um jeito que ela nunca imaginou? Foi nesse momento que a tempestade começou a se acalmar, mas o caos interno estava apenas começando. Clara olhou nos olhos de Alexandre, que agora se debatia entre a escuridão e a luz. A conexão deles poderia ser a chave para entender tudo ou o ponto de ruptura que levaria à destruição. A fumaça se dissipou lentamente, revelando um novo panorama. Clara precisava descobrir a verdade, não apenas sobre Alexandre, mas sobre sua própria identidade. O que cada um deles realmente representava nesse jogo de poder. E enquanto os ventos mudavam, ela percebeu que talvez nunca tivesse estado tão perto de descobrir quem realmente era, nem quem realmente eram todos ao seu redor. E com um último olhar para Alexandre, Clara sabia que o futuro dela e do bilionário estava prestes a mudar para sempre, restando uma única pergunta no ar. Será que ela poderia desenterrar os mistérios do passado antes que fosse tarde demais? E com um último olhar para Alexandre, Clara sabia que o futuro dela e do bilionário estava prestes a mudar para sempre, restando uma única pergunta no ar. Será que ela poderia desenterrar os mistérios do passado antes que fosse tarde demais? Mas antes que ela pudesse formar uma resposta na mente, uma explosão estourou atrás deles. O chão tremeu e a fumaça espessa se ergueu, engolindo o ar. Clara sentiu um frio na espinha. Não era apenas uma explosão. Era como se o próprio mundo ao redor deles estivesse gritando. O homem de cabeça raspada virou-se surpreso, e a tensão que estava no ar se transformou em caos absoluto. O que foi isso? Ele rosnou, os olhos arregalados de medo. E então, como se o destino estivesse brincando com eles, um novo grupo apareceu, surgindo da porta principal da ilha. Vestidos de forma semelhante, mas com um brilho dourado em seus trajes. Eram os associados de Alexandre. Ou pelo menos era isso que Clara pensava. Era como se eles tivessem vindo de um filme de ação, com feições determinadas, e logo atrás deles, uma figura que Clara jamais esperava ver. Seu coração disparou. Ricardo, ela murmurou, quase sem acreditar. Era seu pai, o homem que ela pensava estar fora de sua vida para sempre. A aparência dele estava suja e marcada, mas os olhos eram iguais aos dela. Um arrepio
Ercorreu sua espinha. O que ele estava fazendo ali? E por que ele parecia tão envolvido na cena de caos que se desenrolava? Clara, você precisa sair daqui! Ele gritou, mas sua voz estava carregada de desespero. Eles não podem saber que você está viva. As palavras dele estavam pesadas, mas a confusão na mente de Clara só aumentou. Ela olhou para Alexandre, que parecia completamente perplexo. Espera, você sabia? O que está acontecendo aqui? Ricardo avançou, tentando alcançar Clara, mas Alexandre se interpôs. Não, Ricardo. O que você quer dela? O que você fez? Agora, a raiva que Clara via em Alexandre não era mais apenas uma emoção. Era uma fusão de amor e proteção. Um reflexo de tudo que eles estavam lutando juntos. Os homens de preto, cada vez mais furiosos, começaram a avançar. O sorriso que um deles usava mostrava desdém e triunfância. Finalmente a família se reúne, mas, como sempre, a traição vem da própria carne. Ele apontou para Ricardo e Clara sentiu seu mundo girar ainda mais. Traição. O que você sabe sobre traição? Ricardo bradou, o rosto púrpura de raiva. Eu fiz o que fiz para proteger minha filha, e você sabe disso. Nesse momento, a conexão entre Clara e tudo que havia experimentado ficou ainda mais confusa e opressiva. A verdade sobre seu pai parecia estar cada vez mais distante, e como se tudo estivesse se desenrolando em um filme, uma luz cortou a escuridão. Clara se virou. Uma mulher emergiu da fumaça, suas feições nítidas contra o pano borrado do caos. Era uma mulher que ela nunca tinha visto, mas que irradiava um poder inegável. Basta! Sua voz era uma ordem, reverberando com a força de alguém acostumada a ser obedecida. Quem é você? Clara perguntou, a voz quase perdendo-se na confusão. O nome Bela parecendo tão familiar nos lábios, mas tão distante na mente. E a mulher apenas sorriu. Mas o sorriso se transformou em um olhar severo enquanto ela começava a andar em direção a Clara, o ambiente girando em volta dela. Sou quem você deveria ter conhecido há muito tempo, e é hora de você despertar para a verdade do seu legado. E nesse instante, tudo mudou. O ar ficou pesado, e a intensidade da revelação atingiu Clara como um golpe. O chão sob seus pés parecia desmoronar, mas dentro dela uma nova ligação começava a se formar, entrelaçada em emoções antigas e promessas esquecidas. O que essa mulher realmente significava? E como todos eles estavam conectados? O futuro de Clara e Alexandre agora estava pendendo em uma linha extremamente fina, e a tempestade parecia ser apenas o começo de algo muito maior. Enquanto os rostos se tornavam uma névoa, Clara percebeu que não só os segredos estavam se revelando, mas novos mistérios estavam se formando. E assim, tudo o que ela podia fazer era olhar nos olhos de Alexandre, buscando respostas, enquanto o destino decidia qual caminho ela realmente seguiria. Enquanto os olhos de Clara se fixavam na mulher misteriosa, houve um silêncio tenso, como se o mundo houvesse parado para ouvir. A mulher, com uma presença quase digna de realeza, se aproximou e, com um gesto suave, puxou os cabelos para trás, expondo um colar que brilhava sob a luz pálida da tempestade que se aproximava. Você tem muito a descobrir, Clara, ela disse com um sorriso enigmático. A verdade sobre sua família e seu legado. Mas antes que Clara pudesse questionar ou entender, o clima mudou drasticamente.
Um rugido ecoou das profundezas da floresta ao redor da ilha, intensificando a tensão. Foi quando tudo aconteceu. Um clarão de luz intensa iluminou a cena, e na fração de segundo seguinte, uma forma escura surgiu das sombras. Era um homem. Não só qualquer homem, mas uma figura imponente que Clara reconheceu. Era seu pai, Ricardo, mas seu olhar estava diferente. Não havia mais compaixão, apenas um brilho sombrio que a paralisou. Você não deveria estar aqui, ele gritou, os músculos tensos e as veias saltadas. Sua voz, normalmente cheia de amor, soava cheia de raiva e desprezo. É você quem está atrasado, pai, Clara respondeu, o coração aos pulos. O que tinha mudado nele? O que você escondeu de mim? Você não sabe do que está falando, Ricardo disparou, mas era visível que seus olhos se desviavam, como se estivesse lutando com um segredo muito maior. Sua expressão se transformou, e por um momento, Clara viu algo humano, mas logo se fechou novamente, como se ele estivesse cercado por algo intangível. O homem de cabeça raspada havia sido uma ameaça até então? Parecia hesitar. Você não pode fazer isso, Ricardo. É hora de você pagar por suas escolhas. As palavras reverberaram como um eco de ameaças por toda a ilha. O grupo de homens de preto também pareciam se agitar, seus rostos revelando a combinação de medo e expectativa. Algo estava prestes a acontecer. Nesse instante, a mulher que tinha se aproximado de Clara se interpôs. Ação quase mágica, com uma bravura que ninguém esperava. Basta! A verdade será revelada e não há como fugir dela. E então, como se o próprio universo quisesse ceder à sua determinação, um tremor sacudiu a terra. Clara observou, aterrorizada, enquanto uma divisão no chão se formava, como se a ilha estivesse separando o bem do mal. O que Clara viu a seguir fez seu coração parar. De dentro daquela fenda emergiu uma luz e, com ela, um vídeo holográfico começou a projetar-se. Eram imagens do passado. Clara reconheceu rostos, figuras familiares, mas não da maneira que esperava. Eram memórias de algo mais sombrio, reuniões secretas, sussurros em corredores escuros, cartas, planos e uma traição muito mais profunda do que ela poderia imaginar. Você é parte disso tudo, Clara. A mulher gritou, agora, com um olhar de urgência que encurralava todos ali. Você carrega um legado que pode mudar tudo, e isso assusta aqueles que têm algo a perder. Ricardo, visivelmente abalado, finalmente perdeu a compostura. Não importa o que você tenha visto, eles não podem saber o que você é. Clara, eles não podem saber que você é. Mas antes que ele completasse, um grito cortante ecoou pela ilha. Clara se virou para ver um dos homens de preto caindo, não por uma armadilha ou plano, mas porque Alexandre, que até então estava paralisado pelo medo, se lançara sobre ele. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Alexandre, a figura que parecia ser seu futuro, atacava com uma ferocidade que desafiava qualquer lógica. O homem caído olhava com os olhos arregalados, enquanto os outros se espalhavam, o caos se transformando em um pânico absoluto. Alexandre estava agora na linha de frente, lutando por ela, arriscando tudo em um momento de fúria e amor. Mas era isso mesmo? Amor? Ou ele apenas queria controlá-la por conta do legado que ela nem sabia que possuía? Vá, Clara, vá agora! Alexandre gritou, e a explosão de emoções a deixou tonta. Ele estava lutando não apenas para protegê-la,
mas também para redimir-se de tudo o que havia escondido. O chão continuava a tremer, as imagens ainda dançavam pelo ar, e Clara sabia que estava à beira de descobrir mais do que havia se preparado. O que você realmente é, Clara? Aquela mulher insistia, as palavras dela pegando carona na corrente traiçoeira de eventos. Antes que Clara pudesse encontrar as respostas, uma onda massiva de água subiu ao horizonte, engolindo tudo à sua frente. "Vá embora!" gritou Ricardo, e Clara sentiu a areia sob seus pés, desaparecendo com a maré, jogando-a para dentro de um caos incontrolável. Era como se a sua vida inteira, estivesse prestes a desabar. E no momento em que seus olhos se encontraram com Alexandre, um último pensamento assombrou. A tempestade não era apenas de água, mas de segredos a serem revelados. E a luta deles estava apenas começando. O futuro era uma escuridão densa, e Clara não sabia mais em quem confiar. O que mais estavam escondendo? E como seria viver quando tudo se definisse? Enquanto os olhos de Clara se fixavam na mulher misteriosa, houve um silêncio tenso, como se o mundo houvesse parado para ouvir. A mulher, com uma presença quase digna de realeza, se aproximou e, com um gesto suave, puxou os cabelos para trás, expondo um colar que brilhava sob a luz pálida da tempestade que se aproximava. "Você tem muito a descobrir, Clara", ela disse com um sorriso enigmático. "A verdade sobre sua família e seu legado." Mas antes que Clara pudesse questionar ou entender, o clima mudou drasticamente. Um rugido ecoou das profundezas da floresta ao redor da ilha, intensificando a tensão. E então, tudo aconteceu. Um clarão de luz intensa iluminou a cena, e na fração de segundo seguinte, uma forma escura surgiu das sombras. Era um homem. Não só qualquer homem, mas uma figura imponente que Clara reconheceu. Era seu pai, Ricardo. Mas seu olhar estava diferente. Não havia mais compaixão, apenas um brilho sombrio que a paralisou. "Você não deveria estar aqui", ele gritou, os músculos tensos e as veias saltadas. Sua voz, normalmente cheia de amor, soava, cheia de raiva e desprezo. "É você quem está atrasado, pai", Clara respondeu, o coração aos pulos. O que tinha mudado nele? "O que você escondeu de mim? Você não sabe do que está falando." Ricardo disparou, mas era visível que seus olhos se desviavam, como se estivesse lutando com um segredo muito maior. Sua expressão se transformou, e por um momento, Clara viu algo humano, mas logo se fechou novamente, como se ele estivesse cercado por algo intangível. O homem de cabeça raspada, que havia sido uma ameaça até então, parecia hesitar. "Você não pode fazer isso, Ricardo. É hora de você pagar por suas escolhas." As palavras reverberaram, como eco de ameaças, por toda a ilha. O grupo de homens de preto também parecia se agitar, seus rostos revelando a combinação de medo e expectativa. Algo estava prestes a acontecer. Nesse instante, a mulher que tinha se aproximado de Clara se interpôs, ação quase mágica, com uma bravura que ninguém esperava. "Basta! A verdade será revelada e não há como fugir dela." E então, como se o próprio universo quisesse ceder à sua determinação, um tremor sacudiu a terra. Clara observou, aterrorizada, enquanto uma divisão no chão se formava.
como se a ilha estivesse separando o bem do mal. O que Clara viu a seguir fez seu coração parar. De dentro daquela fenda emergiu uma luz e, com ela, um vídeo holográfico começou a projetar-se. Eram imagens do passado. Clara reconheceu rostos, figuras familiares, mas não da maneira que esperava. Eram memórias de algo mais sombrio. Reuniões secretas, sussurros em corredores escuros, cartas, planos e uma traição muito mais profunda do que ela poderia imaginar. Você é parte disso tudo, Clara. A mulher gritou, agora com um olhar de urgência que encurralava todos ali. Você carrega um legado que pode mudar tudo, e isso assusta aqueles que têm algo a perder. Ricardo, visivelmente abalado, finalmente perdeu a compostura. Não importa o que você tenha visto. Eles não podem saber o que você é, Clara. Eles não podem saber que você é. Mas antes que ele completasse, um grito cortante ecoou pela ilha. Clara se virou para ver um dos homens de preto caindo. Não por uma armadilha ou plano, mas porque Alexandre, que até então estava paralisado pelo medo, se lançara sobre ele. Clara sentiu seu mundo desmoronar. Alexandre, a figura que parecia ser seu futuro, atacava com uma ferocidade que desafiava qualquer lógica. O homem caído olhava com os olhos arregalados, enquanto os outros se espalhavam, o caos se transformando em um pânico absoluto. Alexandre estava agora, na linha de frente, lutando por ela, arriscando tudo em um momento de fúria e amor. Mas era isso mesmo, amor, ou ele apenas queria controlá-la por conta do legado que ela nem sabia que possuía. Vá, Clara, vá agora, Alexandre gritou, e a explosão de emoções a deixou tonta. Ele estava lutando não apenas para protegê-la, mas também para redimir-se de tudo o que havia escondido. O chão continuava a tremer, as imagens ainda dançavam pelo ar, e Clara sabia que estava à beira de descobrir mais do que havia se preparado. O que você realmente é, Clara? Aquela mulher insistia. As palavras dela pegando carona na corrente traiçoeira de eventos. Antes que Clara pudesse encontrar as respostas, uma onda massiva de água subiu ao horizonte, engolindo tudo à sua frente. Vá embora! Gritou Ricardo. E Clara sentiu a areia sob seus pés desaparecendo com a maré, jogando-a para dentro de um caos incontrolável. Era como se a ilha, a sua vida inteira, estivesse prestes a desmoronar. E no momento em que seus olhos se encontraram com Alexandre, um último pensamento assombrou. A tempestade não era apenas de água, mas de segredos a serem revelados. E a luta deles estava apenas começando. O futuro era uma escuridão densa, e Clara não sabia mais em quem confiar. O que mais estavam escondendo? Enquanto Clara se sentia sendo engolida pela água, uma figura conhecida surgiu entre os destroços. Era a mãe dela, Isabel, desafiando a maré. Clara ficou paralisada, seus olhos se arregalaram. Como isso era possível? Isabel havia desaparecido anos atrás, uma memória distante e dolorosa. Clara! Isabel gritou, e sua voz era uma mistura de urgência e amor. Eu posso explicar tudo. O seu destino está mais ligado a nós do que você imagina. Uma onda massiva veio em direção a elas, e Clara ficou em choque. Sua mãe estava viva? O mundo ao redor se tornava cada vez mais opressivo, e no fundo de seu ser,
Clara sabia que a verdadeira tempestade não era apenas uma força da natureza. Era um acúmulo de segredos familiares, um legado que poderia destruir ou salvá-la. Como isso era possível? O que mais ela precisaria enfrentar? Enquanto os olhos de Clara se fixavam na mulher misteriosa, uma onda de incredulidade a atravessou. Isabel, sua mãe, estava ali, viva e bem diante dela. A tempestade rugia atrás delas, mas a verdadeira tempestade estava dentro de Clara. Ela queria correr e abraçá-la, mas havia uma corrente elétrica no ar que a paralisava. As palavras mal saíam da sua boca. Mãe, como você está aqui? Isabel parecia mais forte do que Clara se lembrava, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Clara, ouça-me. Sua voz cortava. O caos que a cercava. Você precisa entender o que está acontecendo. O grupo de homens de preto se voltou para a mulher, suas feições distorcidas pelo medo. O que você fez, Isabel? O líder do grupo, o homem de cabeça raspada, gritou. Nunca deveria ter voltado. Sabemos o que você é. A tensão subia como uma onda e Clara se sentiu encurralada. O que estava acontecendo? A verdade parecia mais distante do que nunca. No entanto, antes que qualquer um pudesse responder, o estrondo repentino cortou o céu. A terra sob seus pés começou a tremer e Clara sentiu como se estivesse caindo. Ao redor dela, as imagens se desvaneceram como cenários em um filme que estavam sendo cortados. A mulher se virou, a expressão dela como a de um animal encurralado. Não, não agora, ela sussurrou. Então tudo se desfez, um clarão de luz explodiu e Clara viu como se estivesse sendo sugada para dentro de um vórtice. Um grito ecoou, mas não era só o seu. Era também a voz de Alexandre, que se lançava em sua direção. Clara. Ele tentou alcançá-la, mas foi tragado pelo mesmo turbilhão. E no meio do caos, Clara teve uma revelação chocante. A mulher que antes parecia ser uma aliada, agora estava revelando sua verdadeira essência. A luz que irradiava dela não era uma força de proteção, mas sim uma manipulação. O seu coração foi preparado para isso, ela disse, sua voz agora com um tom gélido, quase demoníaco. Você não é apenas filha de Ricardo. Você é uma peça fundamental neste jogo. Clara se viu presa entre o desespero e uma nova compreensão. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Do que você está falando? Ela estava confusa, perdida. A mamãe que ela pensava conhecer nunca teria envolvido em algo tão sombrio. E então, outro eco. O tempo parou. Clara olhou para sua mãe, que estava sendo consumida por uma sombra. Um pálido reflexo de alguém que Clara adorava. Isabel, o que você fez? A dor em sua voz era despedaçante. Clara, eu fiz o que era necessário, Isabel gritou, mas sua essência estava vacilando. Você não pode entender, mas eu precisei fazer escolhas para proteger todos nós. A multidão de homens de preto começou a se agitar, inquietos e assustados. Ela está aqui. Acreditamos que você a tivesse perdido. Um deles disse, a voz entrecortada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança e raiva. Antes que a confusão se transformasse em caos absoluto, uma figura alta e imponente surgiu entre eles.
a última esperança contra a tempestade. Basta! Ele berrou, a sua presença esganada, quase sobrenatural. Era Ricardo, mas uma versão dele que Clara nunca havia visto. Vocês não farão nada com ela. Mas a reviravolta estava ainda por vir. No impulso da luta, um dos homens avançou, e em uma fração de segundo, Clara viu o punhal brilhando. No estalar de um segundo, a lâmina cortou o ar e atingiu Ricardo. O corpo dele caiu, e o grito que ecoou, do fundo de sua alma, fez Clara hesitar. Pai, ela gritou, a angústia rasgando seu coração. A cena, até então confusa, agora apareceu um quadro vivo de horror. Atrás de Clara, o portal se fechava. Tudo girava em torno dela e um peso imenso caía sobre seus ombros. O que aquilo significava? O que mais estava escondido nessa família? O que haviam feito para protegê-la? O fogaréu de emoções tomou conta de Clara. A própria verdade estava se desmoronando ao seu redor, e naquele instante, tudo o que ela sabia estava prestes a desmoronar. E neste turbilhão, ela percebeu que o legado, os segredos, tudo era mais complexo do que poderia imaginar. Como se em resposta ao seu desespero, uma onda gigante se elevou do mar, ameaçando engolir a todos. Não podemos ficar aqui, Isabel gritou, enquanto Clara tentava absorver o que havia acontecido. Tudo o que ela sabia estava em jogo. E no meio do caos, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente a Clara que estava se formando a partir dos destroços de sua vida? Enquanto Clara se sentia sendo engolida pela água, uma figura conhecida surgiu entre os destroços. Era a mãe dela, Isabel, desafiando a maré. Clara ficou paralisada. Seus olhos se arregalaram. Como isso era possível? Isabel havia desaparecido anos atrás, uma memória distante e dolorosa. Clara! Isabel gritou, e sua voz se misturava com o estrondo das ondas. Eu posso explicar tudo. O seu destino está mais ligado ao nosso do que você imagina. A tempestade. O rio é ao fundo, e Clara vacilou entre o desejo de correr e o medo de enfrentar a verdade. Mãe, como você está aqui? Eu pensei que você estava morta. Isabel estava mais forte do que Clara se lembrava, mas havia uma preocupação em seus olhos que a apunhalava. Não é hora para explicações longas, Clara. O que está prestes a acontecer é muito mais perigoso do que você pode imaginar. O grupo de homens de preto se virou para Isabel, seus rostos distorcidos de raiva. Você não deveria ter voltado. Nós sabemos o que você fez. O líder do grupo rugiu, seus olhos ardendo com um fervor opressivo. Clara se sentiu encurralada, confusa. O que houve entre sua mãe e esses homens? Antes que pudesse fazer mais perguntas, Ricardo, seu pai, surgiu do fundo. Clara, saia daqui. É uma armadilha. Ele parecia mais maduro, mas a raiva em seus olhos era inegável. Eles não podem saber quem você realmente é. Ricardo, não. Isabel bradou, mas já era tarde demais. Clara sentiu o peso das palavras. Antes que pudesse formular uma resposta, o grupo avançou, armas em punho, prontos para atacar. Nesse instante, um clarão de luz explodiu do mar, ofuscando tudo ao redor. Clara ficou gelada ao reconhecer a luz. Era uma energia pulsante que irradiava do colar que a mulher usava. Não, não agora! Isabel gritou, e Clara percebeu que não era apenas uma armadilha física. Era algo muito maior. A luz envolveu todos, e em meio ao caos, Clara gritou: O que está acontecendo?
Mas a resposta não veio. Parecia que o próprio tempo estava se quebrando. As imagens do passado que tinha na cabeça se misturaram com a realidade do presente. Viu-se cercada por sussurros e sombras, lembranças distantes que nunca entendeu. Então tudo escureceu. Silêncio. Quando a escuridão se dissipou, Clara estava em um lugar diferente. Não era mais a ilha, mas uma sala ampla e fria. As paredes eram de pedra e o teto, uma abóbada alta. À sua frente, uma mesa com uma única cadeira. E sentado ali, uma figura que a fez congelar. Era uma versão mais velha de si mesma. Você está confusa, não é? A mulher a olhou com um sorriso que misturava compaixão e tristeza. Deixe-me explicar. Quem é você? Clara balbuciou, o coração disparado. Sou você, mas de um futuro. A mulher parou, as palavras pesadas. O mundo que você conhece é uma fachada. Existe um jogo muito maior em ação. E você é uma peça-chave. Neste momento, Clara estava prestes a perder o fôlego. Você está dizendo que tudo isso é parte de um plano? O que você quer dizer com isso? A mulher, ou talvez Clara, se levantou, a expressão dela tornando-se grave. A verdade sobre sua linhagem, sobre seus pais, eles sempre estiveram envolvidos em algo além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Segredos que se estendem nem porque eu sou uma peça a ser jogada, a mulher interrompeu, a voz ecoando em cada canto da sala. Assim como eles têm um interesse no seu legado, sua mãe e seu pai também foram manipuladores nessa grande trama, mas por motivos diferentes. Pelo amor de Deus, isso não pode ser verdade. Clara desabafou, o choque correndo por suas veias. Por que eles não me disseram nada? Por que me esconderam a verdade? E então, em um instante, um tremor percorreu o chão. E, na sequência, uma explosão rompeu o silêncio. A parede se abriu em uma fissura, revelando aqueles homens novamente, mas, desta vez, acompanhados de mais figuras, todas encapuzadas. A atmosfera carregava um peso imenso, uma sensação de que tudo iria explodir. O líder dos homens olhou diretamente para Clara e com a voz ameaçadora disse: "Ela não pode saber a verdade. Vamos impedi-la de descobrir." O coração de Clara parou. "O que vocês estão escondendo de mim?" Ela gritou para todos, mas sabia que essa pergunta ecoaria em um abismo profundo. E enquanto as figuras se moviam em sua direção, Clara entendeu que a batalha não era apenas externa. Havia uma guerra interna se formando em seu ser, pronta para mudar tudo o que sabia e o que poderia se tornar. E neste momento, Clara sabia que suas escolhas, de agora em diante, seriam tudo o que ela tinha. O que mais ela descobriu naquela sala escura? Quais segredos ameaçavam não apenas sua vida, mas tudo o que estava por vir? Clara se viu cercada pela escuridão. As paredes frias da sala pareciam se fechar ao seu redor. O eco dos gritos e a luz pulsante do colar tornaram-se um borrão distorcido. Ela sentiu seu coração disparar. Cada batida parecia ecoar a urgência do momento. Você precisa entender, Clara. A versão mais velha de si mesma a encarava com intensidade. Um legado que você carrega é mais perigoso do que imagina. É por isso que eles estão atrás de você. Mas antes que Clara pudesse responder, o chão sob seus pés começou a rachar. A fissura se ampliava enquanto os gritos dos homens de preto se tornavam mais altos. "É agora!" gritou Isabel, puxando Clara para perto.
Precisamos sair daqui. Em um movimento rápido, Ricardo saltou à frente, tentando bloquear a entrada. Vocês não podem levá-la. A tensão no ar era palpável, e os homens de preto pareciam prontos para atacar. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. O que você escondeu de mim? Eu fiz o que precisava ser feito para proteger você. Ricardo respondeu, mas a culpa em seus olhos foi inegável. A fenda se alargava, e Clara sabia que não tinham muito tempo. O que você realmente é, Clara? Os homens de preto rugiram, suas expressões ferozes, encarando o que parecia ser uma batalha perdida. E sem pensar, Clara avançou, o colar começando a brilhar intensamente. Chega, eu não sou uma peça de xadrez, ela gritou, e algo dentro dela se acendeu. A luz do colar envolveu a sala. Uma onda de calor, e Clara sentiu seu corpo vibrar. De repente, tudo se acalmou. Os homens de preto hesitaram, a intensidade da luz os forçando a recuar. É você, um deles gritou, o pânico se espalhando entre eles. Sim, sou eu, Clara afirmou, o poder pulsante crescendo. E não deixarei que vocês continuem essa guerra de sombras. A verdade está comigo agora. O poder a fez sentir-se invencível, e pela primeira vez não estava sozinha. Isabel e Ricardo estavam ao seu lado, unidos por um propósito. Com um movimento decidido, Clara levantou o colar e a luz irrompeu em um clarão que iluminou tudo ao seu redor. A sala começou a tremer e as sombras recuaram. É hora de revelar a verdade, de acabar com as mentiras. E então um silêncio profundo tomou conta do espaço. Uma onda de memória fluiu sobre Clara. Imagens de sua infância. Momentos entrelaçados com os de Isabel e Ricardo. O amor que a unia como a família. A dor que havia separado. Agora, pela primeira vez, posso ver claramente. A luz envolveu a todos, e na mesma fração de segundo, tudo estava diferente. Clara se viu de volta na praia, as ondas calmas, refletindo a luz do sol. Mas alguma coisa havia mudado. Em seu coração, ela sentia que o legado finalmente estava sendo liberado. Ela virou-se para seus pais. Está tudo bem agora? A preocupação em sua voz era palpável. Sim, filha, o ciclo está quebrado, respondeu Isabel. Lágrimas de alívio marcando seu rosto. Enquanto a calmaria envolvia o espaço, Clara olhou para o horizonte. O futuro era incerto. Mas agora havia uma nova luz. Alexandre chegou por trás, uma expressão de orgulho em seu rosto. Você fez isso, Clara. Você é mais forte do que jamais soube. Mas o peso da verdade ainda estava lá. Clara sabia que ela e Alexandre ainda tinham que enfrentar os ecos do passado que ameaçavam retornar. Vamos juntos? Ela perguntou, a voz firme e decidida. Juntos, ele respondeu, estendendo a mão para ela. Clara pegou a mão dele e juntos eles olharam para o mar. O caminho à frente seria desafiador, mas agora eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que surgisse. E enquanto a luz do sol iluminava seus rostos, eles sabiam que haviam quebrado as correntes do passado, prontos para descobrir o que o futuro lhes reservava. Então, antes que a cena se apagasse, uma última mensagem ecoou na mente de Clara.
A busca por verdade não era só sua, era de todos. E assim, o novo ciclo estava prestes a começar. Não acabe aqui. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.